Jornal da Mix. Muito bem, gente, vamos para a nossa entrevista do dia. Olha só, as mulheres cada vez mais vêm tomando frentes e assumindo o seu lugar de empoderamento. Mas aí eu te pergunto, e os homens? Vamos combinar que não tá fácil, né, assumir um papel que vem carregado de estigmas e que não cabe mais na sociedade de hoje. Para falar disso, nós recebemos aqui no estúdio o parapsicólogo Josué Pedro Miller e o fisioterapeuta e terapeuta Pedro Lazarim, que recentemente criaram aí o grupo Ânimos, que reúne homens para tratar do quê? Temas relacionados a homens e sua postura e, enfim, tudo que tange esse universo. Pedro, seja bem-vindo também, Josué, seja muito bem-vindo. Acho que é falar sobre masculinidade, né? Uma palavra que eu tenho dificuldade de falar, não sei porquê, né? Mas me fala um pouco aí desse grupo de vocês que eu achei curioso, né? Reunir homens para falar justamente sobre isso, sobre questões de homem, né? E quando a gente fala em questões de homem, a gente está falando no que exatamente? O que está sendo discutido nesse grupo? Então, acho que até começando assim, tanto eu quanto o Josué, acho que a gente passou por algumas situações onde a gente percebeu assim, tá, mas quando que a gente vira homem? Né? Quando que é esse momento? É quando você vai para a faculdade? Quando você começa a trabalhar? Quando que é esse momento, né? E esse momento não existe, né? E quando você vai em literatura, você começa a ver que sempre houve um rito de passagem, né? O masculino sempre teve isso. E principalmente ligada ao ato sexual, vamos dizer assim. Pelo menos da geração passada era essa a mentalidade, né? Mas antes ainda era quando os homens tiravam os filhos da mãe e ali ensinavam o que era ser homem para a criança, para o adolescente ali, né? E isso se perdeu. Então fica meio que um vácuo. A mulher parece que tem ainda aquele momento da menstruação, mas o homem ficou um buraco. E aí os homens crescem, se reúnem com outros homens, que é muito comum, mas é aquela reunião de patota de futebol, aquela coisa só de auê, né? Churrasco da cerveja, sem papos profundos, vamos dizer assim, né? E aí fica aquele buraco, aquele vazio ali que não é preenchido. E aí é onde a gente vê tantos índices, né? Que até a gente vê em presídio, 98% são homens. Você pega vícios, né? Os adictos, maior parte homens. Aí entra toda essa agressividade que o homem tem, que não conseguem lidar com isso. Aí, cara, tem uma delegacia da mulher só para isso, porque imagina. Então a gente começa a ver uma loucura que os homens não estão conseguindo lidar com as suas próprias emoções. Vocês acham que esses problemas relacionados ao homem, né, que vocês citaram agora, têm relação direta com essa falta de passagem, vamos dizer assim, essa transição para a vida adulta, para ser homem? Tem uma relação, porque a sociedade mudou. Né? As mulheres se empoderaram, né? E o homem ainda tem, né, aquela carga da ancestralidade, né, dos avós, do estilo de vida que o homem tem que ser forte, o homem tem que dar conta, né? E hoje nós temos um meio familiar diferente, né, dos nossos pais, dos nossos avós, né? Então ficou realmente esse vácuo, né? A cobrança do masculino ela continua a mesma, só que hoje nós temos mulheres ganhando mais que homens, nós temos mulheres assumindo papéis, né, que tradicionalmente eram de homens, né? E o homem ele começa a perder um pouco onde eu me encaixo nisso. A noção, né, do lugar dele. Perdeu o lugar dele. Falta uma referência masculina para que se siga. O Pedro falou uma coisa muito interessante quando a gente conversava para essa pauta sobre ter referência, né? Ter referência de um homem sábio. Isso se perdeu? Isso tem interferido no que o homem é hoje? Como essas crianças crescem e se tornam homens adultos? Sim. Antes nós tínhamos assim, uma proximidade mais, assim, por exemplo, com o padre, né, o pastor da igreja, né? Tínhamos esse respeito, né, com o avô, essa proximidade. Então, como passar com esses estilos que nós temos hoje de famílias, né, que vão se perdendo, onde a separação ficou comum, né, isso vai se perdendo a referência, né? Nós estamos terceirizando a criação, né, desses meninos, né? Então fica cada vez mais difícil
essas referências, né? Então, e acabam sendo crescendo soltos, né? Vamos dizer, sim, as referências são outras, né? Os nossos heróis hoje são dentro da internet, dentro de, né? Então acabo perdendo aquela referência realmente do masculino, né? Aqui na internet a gente só recebe as informações, não troca. Não né? troca. E falta essa troca justamente, Exato. né? Acho que essa referência de troca que faz falta, vamos dizer assim, né? E o Pedro tocou num assunto interessante, que é esse rito de passagem, né? Até um tempo atrás, por exemplo, era obrigatório o serviço militar, né? Então, quando você, quem não ouviu isso, né? Quando você for para o exército, você vai se tornar homem, né? Então, nós tínhamos era meio que obrigatório, quase muito difícil escapar, né, do exército. Completava 18 anos, estava... Então, esse soltar, né? Soltar da mãe, sair da família, né? De começar a dar conta da própria vida, né? Então, isso está cada vez mais por esse estilo, né? Que nós temos de sociedade hoje. Nós vemos filhos saindo de casa quando saem aos 40 Quando anos, saem, né? 40 anos, Se né? não Então. ficam lá eternamente e trazem uma namorada para morar junto. Exatamente. Nada contra, é uma nova sociedade. Mas isso interfere diretamente no posicionamento, no negligenciamento, né? Não é nem negligenciamento, em assumir a autorresponsabilidade. Exatamente. Não é? exatamente. Trazer para si os problemas. Isso, a partir de agora, eu sou a pessoa que vai Lidar com esse tipo de- isso aqui. Exato. E esse é o ponto que a gente percebe muito, assim, o menino tá ficando muito no mundo da mãe e não tá saindo, né? Por isso que estão ficando com 40 anos em casa. Sim. Porque quando ele vai pro mundo do pai, o pai já tem uma outra energia, né? O pai é aquele que fala, vamos, vai trabalhar, vai pro mundo, vai viver a sua vida. Então, enquanto o menino ficar muito no mundo da mãe, ele vai ficar ali embaixo da asa e não vai sair. E esse é o nosso processo, principalmente nos nossos encontros, é fazer com que saia do mundo da mãe, vai pro mundo do pai e vai pro É mundo. engraçado isso porque a gente vê um movimento contrário se formando, né? Ou seja, existe aí a preocupação de que o homem realmente assuma a sua responsabilidade em relação à criação do filho, por exemplo, coisa que não acontecia antigamente, né? A sociedade era outra. E mesmo assim, tu estás me dizendo que ainda existe isso do filho estar muito atrelado à mãe porque o pai está, de certa forma, afastado. Provavelmente por causa também da questão das separações, né? E outra é que muitos pais já não foram pros seus pais, entende? Entendi. Então Já não eles traz isso. às vezes eles até são pais presentes, pais atenciosos, amorosos, tá tudo certo. Só que eles têm às vezes um comportamento até mais feminino, de acolhimento e não de vai, né? Então a gente já tem um processo às vezes já de gerações acontecendo, né? Então esse é o ponto de resgatar onde está e onde esteve esse homem dentro da família desses homens para que eles possam sair. O grupo Ânimos é recente, né? Vocês tiveram só 2 encontros, né? Primeiro eu quero saber se teve bastante adesão, né? Se os homens procuraram. Eu espero que sim, espero que aumente bastante. E eu queria saber se dá para contar um pouquinho de quais as principais reclamações ou relatos que vocês perceberam desse confronto do homem que segue com essa nova educação, com esse novo mundo e tá aí meio que perdido. Perdeu suas referências, perdeu, né, o caminho. Sim, nós, na verdade, nós já temos o grupo desse encontro há mais de um ano, né? E agora o encontro era a cada 15 dias, né? E a gente viu a necessidade de criar um grupo com início, meio e fim, assim, para ter algo, porque começou a chegar novos homens e alguns temas já tinham sido conversados e aí teve e eles perdiam assim um pouco Chegavam no meio do caminho. meio do caminho, né? Então aí nós iniciamos então o Ânimos, né? E são 5 encontros, né? E a gente aborda 5 temas principais que durante esse ano a gente observou que foi muito importante, né? O primeiro tema foi a mãe, né? Então justamente esse soltar da mãe, né? Qual foi a experiência de cada um, e a ideia do grupo é a troca, né? Então não é dizer isso é certo, isso é errado, não, é através da experiência do outro a gente aprender juntos. E muitas vezes a gente percebe, né, ali que a dor é a mesma do grupo, né? É um pouco diferente, mas a dor é a mesma. E o homem ele percebe que ele não está sozinho naquele sentimento,
né? O homem tem essa tendência de se isolar, de não falar das suas emoções, né? Ele não pode ser vulnerável, né? Pode ser vulnerável. Então, isso é uma carga muito forte ainda conosco. Só que chegou um momento, né, que a sociedade mudou, né, as mulheres se empoderaram e nós precisamos, sim, começar a olhar para as nossas questões emocionais. Porque senão nós não vamos dar conta realmente, né? Como o Pedro falou, a maior parte dos vícios é o homem. O infarto, né, quem morre de infarto é o homem, A violência. que é o infarto. Eu não consegui expressar as minhas emoções, meu coração explode. Né? É como se eu não tivesse... não estou conseguindo. Dá vazão a isso. Não E dou eles vazão. relatam isso? Eles dizem, eu tenho dificuldade Sim. para falar, não consigo isso. Sim, o que eles relatam. apontam? Então, ali, o que a gente percebe, já percebeu também nos outros encontros, assim, o que tá mais aparente, relacionamento, né? Normalmente. Mas minha esposa fala, eu não tenho argumento. Eles falam muito assim, A mulher tem mulheres, sempre razão, a gente sabe disso. A gente já sabe disso. Isso é uma evolução, hein? Mas aí, conforme a gente vai meio que destrinchando o processo, a gente vai ver muito processo ainda com o pai, de muito embate, onde sempre acaba cedendo porque o pai era mais forte. Aí a questão da mãe, aí depois dificuldade de desbravar a profissão. Mas assim, se a gente pegar no top 1, relacionamento. Então esse Porque é onde acaba culminando, né? Tudo se resulta ali. Você tá convivendo, Com quem né? você convive diariamente. Exato. Né? Então, Aí mais toda a sua próximo. carga acaba se refletindo ali. Por isso que essa parte de conversar ali é importante, porque às vezes no 1 a 1 ali, às vezes não tem argumento, não sabe nem como reagir a uma discussão, né? Eu lembro até que eu passei lá atrás ainda, falei pra eles assim, quando vocês querem falar uma coisa que é muito importante, fala e pede pra esposa, namorada, fala assim, repete pra mim o que você acabou de escutar. E o cara falou assim, meus problemas acabaram. Gente, pega essa dica, repete. Mas serve pros dois isso aí também. Certamente. Serve pros dois. Serve pro ser humano, gente. Se você é ser Tem humano, que tomar pega essa lição dica. depois, é isso aí. Porque às vezes a pessoa, eu tô falando uma coisa bem concreta, a pessoa interpreta aquilo que eu falei, já começa a levantar a voz e fala, mas peraí, eu só queria comprar pão, né? Só queria um negócio simples. E aí... Quantas vezes não acaba sendo assim, mas foi exatamente isso que eu disse. Não, mas é isso que eu disse. Não, a gente tá dizendo a mesma coisa e estamos brigando por quê? Isso. Pelas interpretações. Exato, pelas palavras que usa às vezes, né? Então, assim, cada um vai trazer a sua carga, né? Seu peso dentro da família. Então, conforme a gente vai fazendo os encontros, a gente vai vendo que às vezes o problema de relacionamento já tá vindo de algo que eu vi com os meus pais, algo que eu vivenciei. Então, isso que eu falo que é a beleza. Eles começarem a tomar consciência que às vezes eles estão culpando a esposa, mas que é algo que eles precisam resolver com a mãe, sabe? Então, cara, é sensacional essa parte. Assim. A raiz está em outra relação. Outra relação. Tem uma coisa que eu acho super interessante, que talvez essa mudança da sociedade, e a gente compreende isso, a gente evolui, né? Não fosse perfeito. isso, estávamos nas cavernas ainda. Mas a gente entende que a mulher tomou espaços, né? Até por conta de uma sociedade que antes reprimia, agora estamos ocupando lugares que antes eram só de homens. Ok, e isso não é para ser uma briga, gente. Isso é só pra gente dizer assim, olha que legal, todo mundo pode fazer. Perfeito. Todo mundo tem essa capacidade. Mas tem uma coisa que eu acho muito interessante, que acho que é algo que vocês estão falando aí, que tá intrínseco, que é a energia de homem e de mulher. Perfeito. Do que é papel de homem, do que é papel de mulher. E ai, meu Deus, que medo que todo mundo vai me xingar. Mas é o que eu acredito, que acho que vocês deixaram muito claro. O pai, ele vai colocar uma ruptura no filho ali de dizer, olha, querido, você tem que seguir para você ser homem, né? E a mulher vai ter um outro papel de ter um outro ensinamento. Então, qual que é o papel do homem e da mulher, sim, cada um nessa energia que cada um carrega e que leva para dentro da família e que faz, no fim das contas, tudo girar e ser harmônico e evoluir. Perfeito, né? Essa questão, né? Todos nós nascemos de um pai e de uma mãe, né? Os orientais, sabiamente, falaram da energia Yin e Yang, né? O nome do nosso grupo de ânimos, né? O Jung trouxe ânimos para o masculino, né? E anima para a energia feminina, né? Porque há uma diferença, né? Mas todos nós temos essa mesma energia, todos, tanto a mulher quanto o homem, né? Quando a mulher assume um papel de liderança, um papel de coordenação, ela vai usar muito mais essa energia
masculina. Então isso vai crescer dentro dela, né? Por isso nós estamos vendo hoje, dentro de um grupo familiar, a mulher se empoderando muito mais por conta do cargo que ela está assumindo, né? Então, nessa relação, ela usa muito mais essa energia masculina do que o próprio homem, porque o homem, às vezes, dentro daquilo que ele trabalha no dia a dia, ele não exerce aquela função, então ele acaba reprimindo um pouco a questão dele, essa energia masculina dele. Então, ele precisa trabalhar essa energia, porque a agressividade... Entendam a agressividade diferente de violência. Há uma diferença nisso. A agressividade faz parte da testosterona, né? O homem ele cresce com os músculos, né? Sempre utilizou isso. E ele precisa extravasar essa parte, né? Então, e sim, cada um tem assim, um papel muito importante, né? O não, por exemplo. O não é o do homem, né? O não pertence ao homem. A decisão, o não, né? A mulher é o acolher as emoções, né? Todo o corpo da mulher, ela já se prepara todo mês, né? Para gerar uma criança. Então há uma guerra de hormônios, então que ocorre dentro dela, há um ciclo mensal, né, da mulher que ela traz, né, consigo para lidar com essas emoções, né, para gerar uma criança, né? E o homem não, ele é mais estável, né? Então, há essas diferenças que nós temos que começar a debater, né, e ver realmente, cada um assumir realmente os seus... Isso que eu ia dizer, essas diferenças. Quando o Josué fala que o homem é mais estável, ele não quer dizer que isso é bom ou que isso é ruim. É diferente. Exato. Né? Isso. E quando a gente fala que, mas o homem é mais estável, parece, então tá, ele é pleno, né? Ele tá... Não é isso, né? Ele é assim, a mulher é assada e ponto final, é assim que eles têm que conviver e ponto final, né? Tem que se respeitar. Você achar o equilíbrio, né? Exato. Há o equilíbrio. Mas sabe que a parte, principalmente de astros, eles falam a mulher muito lunar, então, cara, todo mês. E o homem é solar, então o homem a cada 3 meses talvez ele vai fazer algumas mudanças, né? Como se fosse de estações, né? Então, por isso que o homem tem a impressão que ele é mais estável, porque ele demora mais para fazer mudança. A mulher não, todo mês ela vai passar por todo o processo, né? Agora, pegando esse lugar, vamos pegar assim só um desenho até para o pessoal talvez tentar visualizar isso. A mulher ela vai estar fazendo um papel, ou pelo menos deveria estar fazendo um papel muito da casa, do ninho, né? Então não quer dizer que a mulher precisa ficar em casa, mas ela precisa saber fazer essa diferenciação. Fora de casa, no trabalho, ela pode executar muito esse papel de força masculina. Só que ela precisa entender que dentro de casa, com filhos, com o marido, ela precisa trabalhar muito esse feminino, entende? Porque senão acontece o que a gente vê muito. A mulher se empodera fora, ela está empoderada dentro, daqui um pouco, com perdão da palavra, mas acha o homem um bosta. E aí daqui um pouco, cara, eu não quero, esse homem é muito fraco. Mas não cabe ao homem também fazer isso? Também. Exato. Isso que eu ia dizer. Perfeito. Então, aí eu quero trazer agora essa questão do homem. Então, esse é um lado da mulher. O homem também, ou seja, agora ele tá ficando frágil fora e tá ficando frágil dentro. Então, tipo, aí realmente houve uma inversão. E o papel do homem dentro desse desenho interno a mulher fica protegendo o ninho, e o homem fica externamente protegendo o núcleo familiar. O núcleo familiar. Então, essa força e essa barreira que os homens estão se desconstruindo, eles estão perdendo isso. E aí a mulher passa por um processo que ela não admira o homem frágil. Exato. Não é? A mulher, ela precisa daquele homem que ela admira como protetor e aí acaba, Perfeito. né, tendo essa... Não dá pra ruptura. generalizar também, né? Não, eu acho que se você for energeticamente falando assim, é isso que acontece. De alguma forma, eu não tô... É que é difícil resumir isso aqui em tempo tão curto, né? Mas eu acho que é isso. Por mais... Não é que, o homem é sensível, gosta disso, daquilo. Não é isso. É um homem que ele toma atitude. Né? Que ele não é o não bravo, né? É aquela coisa, eu ajudo a decidir aqui para quê? Para que ela se permita ser aquela mulher que toma as decisões dentro do âmbito feminino. Isso. Não é? Posso estar falando besteira, porque os especialistas são vocês. Não, mas essa Tô braba. Mas é por isso que existe esse casamento entre os dois, porque é a forma onde cada um exerce uma função mesmo, né?
Então, se eu consigo exercer o meu papel de homem, a mulher exerce o papel de mulher, cara, as coisas se casam perfeitamente. Entende? Porque o homem não tem algo que a mulher tem. Então, quando ele permite que a mulher seja isso, ele também se torna mais forte. E o oposto também é verdadeiro. Ele cresce, ambos crescem, se complementam, né? Então, essa é a busca. Agora, se a mulher tá masculina, o homem tá masculino, pá. Briga. Exatamente. Briga. Aí entra em atrito. Falando um pouquinho do grupo rapidamente, né? Quantas pessoas fazem parte do grupo hoje? Hoje nós estamos em 22 pessoas. 22 pessoas? Uau, Caramba. legal. É muita gente. Bastante. É muita gente. E dá pra ouvir todo mundo? Todo mundo tá falando? Sim, Como é que aconteceu isso? isso cresceu até o objetivo não era estender tanto assim, né? Mas para justamente ter essa troca, né? E nós temos dentro do grupo, por exemplo, as rodadas de cura. Então, por exemplo, quando alguém está passando por uma situação que precisa, por um exemplo, estou me separando, né? Quem já passou por essa situação, né? E aí, então, eu já passei por isso. Como foi para você? Né? Então, através da experiência do outro, ele vai ter as respostas, né, para como lidar com aquilo que ele está vivendo naquele momento. Né? Falaste em 5 assuntos. Falaste da mãe, quais são os outros 4? A mãe, o pai, a criança, né? Porque nós temos, durante a infância, alguns traumas, né? Então, nós vamos falar um pouco dessas crenças, desses traumas, né? Vamos falar sobre sexualidade e relacionamento, né? Como que a sexualidade chega até o homem, né? E de que forma isso, né, nos impacta, né? E o outro é a questão do trabalho, né? Então, são alguns temas também que pegou bastante, né? Trabalho e amadurecimento. Amadurecimento, o último, assim, que acho que é o ponto que... A infantilidade do homem, né? Sair da criança. Sai da adolescência. A quinta série que domina. A quinta série, exatamente, que vive na gente, não tem jeito, né? Quinta série. E como é que faz para participar? Isso. Então, nós vamos ter agora até o início, esse grupo termina agora no início de outubro, né? E depois em novembro vamos abrir outro grupo. São sempre 5 encontros, é 5 isso? encontros. Ou seja, 5 semanas aí para dedicar um dia. Após os 5 encontros, a gente faz aí um encontro mensal, né, com todos, sempre trazendo algum tema, né, alguma palestra relacionada, onde daí pode realmente mais pessoas, mais homens. Até para conhecer, sabe, se interessar e fazer parte do grupo. E como faz para manifestar interesse? Então, já na quinta-feira agora, a gente já vai estar abrindo, porque a gente acabou divulgando tudo dentro do nosso Instagram, né? Então, agora quinta-feira a gente já vai abrir o Instagram e o YouTube do Animus, tá? Ah, entendi. Então, aí já não tem hoje ainda? Ainda não. Tá. Então aí depois vai ficar tudo lá pelo Instagram do... Por enquanto, só nas nossos endereços, né, de rede social, né? Do Que Pedro são? Lazarim. @Pedro Lazarim. E o meu, Josué Pedro Miller, tudo junto. Tudo junto. Miller com M-U? M-U-L-L. Perfeito. Não, maravilha. Então é só procurar vocês lá no Instagram que pode conversar. Tem uma conta minha, eu até vou abrir aqui, que foi hackeada. Então, infelizmente, eu fui prejudicado nisso. Mas é onde o meu nome está separado com pontos. Com tá? ponto, Essa é uma conta hackeada. Essa não é. É a primeira que aparece aqui pra mim quando eu faço a busca. É o Josué.pedro.miller. Isso. Essa não Então existe. corrige. existe. Josué, Pedro Miller, tudo junto, gente. Tudo junto. Maravilha, então, Tá? gente. Gente, obrigada. Considerem fazer essas turmas mais vezes por semana para mais gente poder acessar esse conteúdo de vocês, né? E quem puder ir acompanha também nas redes sociais, que também tem um pouquinho do que eles estão passando pra gente desse novo universo masculino. Se você quiser mandar essa entrevista pra alguém, né, assim como uma Dica. indireta, né, aproveita, daqui a pouco vai ter o corte ali no canal da Mix Blumenau no YouTube, já pega ali o link do corte e já manda pra quem você acha que tem que, quem sabe, frequentar esse grupo, né, Eu pelo menos acho. ouvir um pouquinho do que tá sendo dito. Ouve, né? É, exatamente. Quem sabe é a luz no fim do túnel, né? A Exatamente. pessoa tá lá perdida, só assim, vamos lá, vamos evoluir. Obrigado mais uma vez pela participação de vocês. Obrigado a vocês pela oportunidade. Obrigada. Jornal da Mix. Oferecimento. Uniaselv. É EAD. É semipresencial. É do seu jeito. Tarpan. A sua concessionária Toyota para Blumenau e Rio do Sul. Pensou Toyota, pensou Tarpan. Para poupar ou investir no futuro é simples. Escolha a Cressol. E Cooper Super. Compre online em minhacoper.com.br.